Seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre rede de Petri. Na aula de hoje a gente vai falar sobre rede de Petri marcada, mas antes da gente começar a falar o assunto da nossa aula, eu queria relembrar rapidamente a nossa última aula, que foi sobre grafo de uma rede de Petri. Então eu vou fazer uma analogia que eu acho que vai deixar as coisas mais simples. Pensa no grafo da rede de Petri como se fosse um tabuleiro de um jogo. Então você pega lá um jogo de tabuleiro qualquer, por exemplo, jogo de dama, ou jogo de xadrez, banco imobiliário, War. Então o que você primeiro faz quando você vai jogar? Você abre a caixa do seu jogo de tabuleiro e aí tipicamente o que você vai ter é ou um mapa ou um tabuleiro. E aí como é que a gente transfere isso para o mundo de rede de Petri? O grafo da nossa rede de Petri é como se fosse o nosso tabuleiro, onde a gente vai fazer o nosso jogo. Para isso é preciso que a gente defina como vai funcionar esse tabuleiro, né? Quais são as relações de casas de uma para outra. E isso é feito utilizando o grafo da rede de Petri. E aí, como a gente viu, o grafo da rede de Petri ele é definido pelo conjunto de lugares, que aí no nosso exemplo vai ser P1, P2, P3 e P4. Também precisamos definir o conjunto de transições T, que no nosso caso ali vai de T1 até T6. E também precisamos definir as funções pré e post, que são as funções que determinam a relação entre os lugares e as transições e a relação entre as transições e os lugares. Então, quando a gente tem esse conjunto de elementos, o P, o T, o pré e o post, que a gente chama de tupla, esse conjunto define para a gente o grafo de uma rede de Petri. Então, ok, agora a gente tem o nosso tabuleiro. Só que como em todo jogo, a gente precisa definir como é que esse jogo funciona. É preciso que a gente insira um elemento que seja capaz de informar como é que esse jogo evolui. Então pensa lá de novo naqueles jogos de tabuleiro que a gente falou anteriormente. Então você tem o jogo de xadrez ou a dama, você tem o tabuleiro, você vai ter peças ali e cada uma dessas peças tem uma regra para poder se movimentar naquele tabuleiro. Mesma coisa banco imobiliário, né? Você vai andando nas casas e isso te permite fazer alguma ação. Mesmo para o War, você tem também as peças, os seus exércitos, e aí cada um invade ou não, e aí você tem que jogar os dados. Na rede de Petri não é diferente. A gente precisa definir também um elemento que vai trazer para a gente a informação de como essa rede de Petri está se modificando ao longo do tempo, de como o sistema que essa rede de Petri modela está se modificando ao longo do tempo, né? Se modificando conforme eventos vão acontecendo. Então, para isso, a gente precisa definir o que a gente chama de ficha, que em inglês é token. E aí, repare que a gente adicionou uma ficha ao lugar P2 e duas fichas ao lugar P4. Mas para a gente poder fazer isso de forma genérica em todas as redes e definir o que a gente chama de rede de Petri marcada, é necessário definir a função de marcação que a gente vai chamar de X. A ideia da função de marcação é associar para cada lugar um número natural. E aí esse número natural corresponde à quantidade de fichas que tem naquele lugar. Aplicando essa função para todos os lugares da rede, a gente também pode definir o chamado vetor de marcação, que é um vetor cujos elementos correspondem à quantidade de fichas que existem em cada um dos lugares da rede de Petri. Então, no nosso exemplo, se a gente considerar a rede de Petri que estamos vendo aí, você pode observar que não existe nenhuma ficha no lugar P1, então, portanto, a marcação de P1 é 0. Existe uma ficha no lugar P2 e, portanto, a marcação é 1. Nenhuma ficha em P3, marcação 0. E duas fichas em P4 e, portanto, a marcação é 2. E aí o nosso vetor de marcação da rede de Petri vai ser 0, 1, 0, 2. E com isso a gente define o que é uma rede de Petri marcada. E aproveitando a analogia que eu estou usando desde o início, o que a gente fez foi definir o nosso tabuleiro e as nossas peças. Em redes de Petri, a gente definiu o grafo e as fichas. Agora falta definir como que essas fichas vão se movimentar na rede de Petri. E esse é o tema da próxima aula. Na nossa aula de número 3, a gente vai ver basicamente a dinâmica da rede de Petri, que é constituída por um conjunto de regras que definem como que essas fichas vão se movimentar dentro da rede de Petri, ou seja, como que as nossas peças do nosso tabuleiro vão se movimentar no nosso jogo. Então é isso, e eu te vejo na próxima aula.